Boa noite a todos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Deus, segundo nos narrou o evangelista Marcos. Nós iremos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 14. E assim nós daremos continuidade na série A Centralidade do Simples Evangelho, aonde nós estamos expondo todo o Evangelho segundo nos narrou Marcos. Marcos, ele tem como objetivo alcançar um público romano, e ele dirige as suas palavras para os crentes naquela região, e assim sendo também o evangelho mais curto dos 4 evangelhos. E hoje nós vamos expor a segunda parte do sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, com o tema "Você sabe como vai ser o fim dos tempos?", sendo essa uma pergunta. Marcos, capítulo de número 13, a partir do verso 14, nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça nem para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam sobre aviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e então Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Amém. Oremos, meus irmãos. Bendito Deus e amado Pai, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que pode penetrar no mais íntimo e profundo do nosso coração. A Tua palavra que tem poder para moldar a nossa forma de pensar e também agir. Que o Senhor desvende os nossos olhos, que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, que nós possamos ter prazer em ouvir a Tua santa e poderosa palavra nesse momento. Que o Senhor retire de nós toda a distração, tudo aquilo que nos impeça de prestar atenção à voz do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, porque nós dependemos inteiramente de Ti, como ovelhas que dependem do seu pastor. Que o Senhor venha pastorear a nossa alma nessa noite e nos conduzir ao pasto verdejante e às águas tranquilas. Nós rogamos a Tua iluminação neste momento. Em nome e por amor de Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Tratando sobre escatologia, um nome talvez não muito conhecido
por muitos, mas bastante debatido na teologia. Escatologia é o assunto que se trata, o tema que se trata dos últimos dias e das últimas coisas. Mas onde é que a Bíblia fala a respeito deste assunto? É muito comum as pessoas pensarem em escatologia ou a respeito do final do mundo quando se fala de Apocalipse. Pensa que Apocalipse só se trata destes assuntos. Apocalipse e o livro de Daniel, para aqueles que conhecem um pouco mais do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, a fim do final dos tempos, esse tema, de uma forma específica, ele é tratado em todas as Escrituras, porque ele faz parte da esperança daqueles que esperam a manifestação do Senhor. Nós devemos evitar este erro de achar que escatologia, o final dos tempos, está limitado apenas ao livro de Apocalipse e de Daniel. Porque assim que o homem cometeu o seu pecado contra o Senhor, o seu Deus, Deus já fez a promessa de restauração através da semente da mulher. Então, desde o princípio, nós vemos o assunto de escatologia. É claro que o livro de Daniel e de Apocalipse trata isso de uma forma mais específica, mas esse tema ele é amplo em toda a Escritura. E hoje nós vamos continuar expondo o sermão profético aqui do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos diante de uma literatura, diante de um texto sagrado que nos mostra a respeito do final dos tempos. E quando se trata de profecia, ainda mais apocalíptica, a respeito do final dos tempos, existe um certo grau de dificuldade de interpretação. Porque a profecia, ela tem normalmente um cumprimento imediato e um cumprimento posterior a isso também. Quando o profeta ele faz uma profecia, ele pode estar se referindo a um evento que vai acontecer logo e um evento que vai acontecer bem lá na frente. Por exemplo, quando Isaías faz a profecia de que a virgem conceberia e daria à luz, ele estava fazendo essa profecia especificamente para o rei que iria nascer. O novo rei de Israel, que seria aquele que teria o principado sobre os seus ombros, a autoridade do Senhor sobre ele. Essa profecia ela também teve o seu cumprimento no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela teve um cumprimento breve e um cumprimento posterior mais lá na frente. Então, quando se trata de profecia, ela tem essa característica de ter um cumprimento já próximo, quase que imediato, um evento futuro que está próximo e um evento futuro ainda mais distante. Essa é uma característica dos livros proféticos. Por isso que a gente tem dificuldade na interpretação deles, por conta que ele pode significar algo próximo e algo bem mais futuro daquilo que o profeta havia anunciado. Sabendo disso, meus irmãos, nós vamos para o texto da Sagrada Escritura que nós vamos expor nessa noite. Nós estamos diante do sermão profético do Senhor Jesus Cristo, que ele procura responder às perguntas dos discípulos. Se os irmãos se lembrarem, Jesus está aqui num diálogo com 4 discípulos. Se os irmãos retornarem um pouco aí no capítulo 13, nós vamos ver no verso de número 3 que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir, que é a respeito da destruição do templo de Israel, que Jesus havia proferido, que ali não ia ficar pedra sobre pedra. Então os discípulos fazem essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo: quando que essas coisas vão acontecer e que sinais nós iremos ter? E Jesus passa a expor o seu sermão profético. E primeiramente Jesus coloca alguns sinais, que é chamado do princípio das dores, que ele diz a partir do verso de número 6, que muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos.
E depois ele vai falar dos sinais a respeito da guerra, dos rumores de guerra, e assim ele vai dando sinais a respeito do fim. Este fim que para os judeus significaria o final de todos os tempos. A destruição do templo era o fim do mundo para o judeu. Por isso que Jesus aproveita essa oportunidade para dizer a respeito da destruição do templo e também do final dos tempos. Como nós vimos no sermão passado, esses sinais, eles são os princípios das dores, e essas dores elas vão se intensificando com o passar do tempo. Assim que está próxima a vinda do Senhor Jesus Cristo, esses sinais eles vão ficando cada vez mais fortes e evidentes. E a imagem que Cristo traz para nós aqui é da mulher em gestação que está perto de dar à luz. Então Jesus busca responder essas perguntas dos discípulos. Quando se dará essas coisas? E quais sinais nós teremos a respeito disso? Nessa segunda parte que nós vamos ver da grande tribulação, que no sermão passado nós vimos a respeito do princípio das dores, nós vamos ver que o sinal que vai se intensificar aqui são dos falsos profetas, principalmente na figura do anticristo, o abominável da desolação. Então nessa noite nós vamos ver dois personagens muito importantes aqui a respeito do final dos tempos ou do final dos dias, que é a manifestação do abominável da desolação, o anticristo, e a manifestação também do Senhor Jesus Cristo. Então no primeiro ponto dessa noite nós vamos ver o abominável da desolação. Nós vamos encontrar no verso de número 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olhem agora o verso 21 e o verso 22, que diz: Então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Então, o sinal, o grande sinal do final dos tempos e do período da grande tribulação é a manifestação deste abominável da desolação. Mateus, fazendo o mesmo registro dessa passagem, ele vai mencionar para nós que essa é uma profecia de Daniel, que o Senhor Jesus utiliza aqui também no seu sermão escatológico. Nós vemos que esse abominável da desolação é uma figura já conhecida do povo judeu. Quando nós vamos nos aproximar dessa passagem, nós devemos ter em mente todo o contexto da Sagrada Escritura também. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele estabelece ali o seu próprio reino. Quando o homem ele se rebela contra o Senhor, unindo forças com Satanás, ele busca estabelecer aqui agora um reino paralelo, um reino parasita, que também busca ter o seu próprio reinado. Então nós temos o reinado de Deus e o seu Cristo, e o reinado deste reino paralelo, que é um reino diabólico, que é um reino perverso, que é um reino que está jungido com Satanás. Quando nós vemos, por exemplo, a descrição lá do próprio Gênesis, nós vamos ver a linhagem da descendência santa, de Sete, de Noé. Nós vamos ver toda essa linhagem mostrando o reinado do Senhor. E nós vamos ver paralelamente o reinado de Caim, que matou o seu irmão, daqueles que se rebelam contra o Senhor. Então nós vemos dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens. O reino do Todo-Poderoso e dos seus servos que se submetem à sua vontade, e o reino parasita, dominado por Satanás e os seus anjos, e aquelas figuras que se mostram favoráveis a ele. Então, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento e vemos, por exemplo, um rei perverso de Israel, nós temos ali a tipificação da maldade.
É como se fosse a encarnação do mal. Então, essa figura desse abominável da desolação é um homem que representa toda a maldade. É aquele que está contra o Senhor e o seu reino. Então, o abominável da desolação aqui é essa figura que representa todo tipo de maldade que há na humanidade. Quando Daniel faz essa profecia no capítulo 9, o ser nojento que causa desolação e destruição, ele fez essa mesma profecia. E quando Daniel fez essa profecia, ela teve seu primeiro cumprimento em Antíoco Epifânio. No período interbíblico, quando o segundo templo estava sendo restabelecido e a nação de Israel estava já na sua terra, eles batalharam e lutaram com os povos vizinhos. E o Senhor, para manifestar a sua ira e a sua insatisfação diante do seu povo que abandona a sua lei, ele manda a Antíoco Epifânio para batalhar contra Israel. Antíoco Epifânio era um rei helenístico da dinastia de Seleucida, que governou a Síria em 150 anos antes de Cristo. E quando o propósito desse rei, que tem esse nome estranho para nós, Antíoco Epifânio, a intenção dele era fazer com que a nação de Israel deixasse a sua cultura, deixasse de ser povo de Deus. E ele teve a brilhante ideia de colocar a imagem do ídolo Zeus dentro do templo de Israel. Como se isso fosse pouco, os irmãos conhecem as passagens do Antigo Testamento que falam sobre sacrifício, que tem que ser com um cordeiro adulto, que o animal tem que ser perfeito, e aquela série de restrições. Sabe o que esse rei faz para profanar o templo? Ele sacrifica um porco no local de sacrifícios. Ele pega o sangue do porco, mistura com fezes e sai espalhando durante todo o templo, para fazer daquele local um local abominável. É essa a profecia de Daniel, ela tem esse primeiro cumprimento, com esse rei que é Antíoco Epifânio. Se os irmãos quiserem conhecer mais sobre essa história, é só ler os livros de Macabeus. Nas Bíblias Católicas Romanas você vai encontrar os livros apócrifos que lá registram essa história. É um evento histórico que aconteceu entre o período de Malaquias até Mateus, que é chamado período interbíblico. Então Macabeus, que é um grupo de judeus, se revolta contra essa atitude e luta em favor de Israel. Então você vê esse cumprimento da profecia, desse abominável da desolação, se cumprindo ali de uma forma mais próxima da profecia. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele se utiliza dessa mesma profecia para orientar os seus discípulos a respeito da destruição do templo. Então nós vimos que aquela profecia ela teve o seu primeiro cumprimento, mas o Senhor Jesus Cristo utiliza ela novamente para dizer de um cumprimento que está por vir. E esse cumprimento que está para vir é a destruição do próprio templo de Israel. Então quando ele diz a respeito, quando vocês virem um abominável da desolação situado onde ele não deve estar, quem lê entenda, fuja. Jesus se refere aqui de uma forma imediata ao general Tito, que no ano 70 invadiu Israel e fez a completa destruição do templo. O general Tito, ele sitiou Israel. E essa era uma tática de guerra daqueles dias, que é você cercar a cidade e não deixar mais ninguém entrar ou sair de lá. Deixa todo mundo preso lá dentro, a fim de que os recursos naturais vão se acabando, a fim de que essa cidade vai padecendo até que todos fiquem mais fragilizados para que eles possam invadir e acabar com tudo. O general Tito,
ele cercou Jerusalém por 3 anos. Quando Israel foi levada para a Babilônia, ela experimentou uma situação semelhante. Se os irmãos lerem o livro de Lamentações do profeta Jeremias, os irmãos irão notar o quão terrível é essa situação. Ao passo de que as mães acabam se alimentando dos próprios filhos porque já não tem mais o que comer. Eles pegam coisas podres para jogar dentro da cidade a fim de que aquilo se torne uma infecção generalizada, para que todos comecem a padecer a fim de que eles venham invadir. Então o Senhor Jesus está falando desse abominável da desolação, com esse cumprimento já próximo, sendo a figura do general Tito. É por isso que ele diz: aquele que estiver nos sítios, no campo, não volte para a cidade, não entre para dentro de casa. Se vocês virem o abominável da desolação, se vocês virem esse general, se vocês virem essa figura se aproximando, fujam para os montes, porque o que está para vir para a nação de Israel é algo terrível, e o Senhor tem alertado vocês para que vocês fujam dessa situação. Então, 2 coisas ele vai falar aqui para os discípulos fazerem, que é orar, para que não seja no frio, para que não seja em um dia que eles tenham dificuldade para fugir, para que eles orem pelas mulheres grávidas e que eles fujam quando virem todo esse cenário. Então veja que essa profecia teve o cumprimento lá no período interbíblico. Essa profecia do Senhor Jesus Cristo teve o seu cumprimento na invasão do general Tito, mas essa profecia do Senhor também, a respeito do anticristo, ela também tem um aspecto mais futuro, porque ele disse que a respeito daqueles dias haverá tribulação tal como nunca houve na terra. Embora seja uma linguagem hiperbólica, que ele está dando grande ênfase, mas existe literalidade a respeito disso também. Existe uma grande solenidade, porque a manifestação do Senhor também se dará dentro deste evento catastrófico. Então nós vemos aqui que ele se refere também a respeito de um anticristo, de um abominável da desolação, que também está por vir, além desse general Tito. Nós sabemos disso por conta do registro bíblico a respeito da orientação dos apóstolos. No segundo texto de Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz que ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá à vinda do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como fosse o próprio Deus. Então, os apóstolos instruem as igrejas a respeito deste homem, deste abominável da desolação que está para aparecer. A igreja estava preocupada, achando que Cristo já estava bem perto de vir, e o apóstolo está dizendo: calma, ele não vai vir enquanto este abominável da desolação, o anticristo, ele surgir. Ele não vai vir enquanto não houver a apostasia da igreja. O apóstolo João também, na sua carta, ele vai dizer: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Veja que o apóstolo João compreendeu a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que se levantam contra o Senhor, que sai de dentro da própria igreja, já é o espírito do anticristo que está sendo manifestado. Toda heresia, toda dissimulação,
todos aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Esse é o espírito do anticristo. E ele prepara todo o ambiente para a manifestação daquele que será o principal líder dentre eles. A figura aqui, meus irmãos, se nós olharmos a respeito do reino, nós temos um grande rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como o nosso grande rei é um ser pessoal, é o Deus encarnado, e ele tem os seus servos e os seus súditos que falam no seu nome, o reino parasita é semelhante. Ele é falsificado, mas ele imita o verdadeiro. Assim também o reino parasita, ele terá, ou alguns acreditam que já tem, aquele que é a própria encarnação do mal. Aquele que representa toda a sua maldade, toda a sua sutileza. Ele vem se dizendo que está no nome do Senhor, mas ele vem ensinar heresia. E ele também tem os seus súditos, aqueles que o representam e que falam também no nome dele. Assim, meus irmãos, todo movimento de heresia na igreja cristã, todos aqueles que vêm se dizendo no nome do Senhor, mas que ensinam uma doutrina falsa, esses devem serem reconhecidos por nós como verdadeiros anticristos, como aqueles que vêm para enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus. Por isso nós afirmamos que igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho são sim sinagogas de Satanás, porque desviam os homens do caminho da verdade. Eles vêm se dizendo cristãos, eles vêm se dizendo que são homens e mulheres que amam a Deus, mas o seu ensinamento e a sua vida é contrária ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o alerta do Senhor é que ninguém vos engane. Estejam alertas a respeito dessas coisas. Nós vimos que ele está situado aonde não deve estar, que o anticristo ele é um usurpador. Os discípulos a respeito disso devem orar e fugir da presença dele. É engraçado que o apóstolo João ele vai dizer: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos que todos aqueles que ensinam outro evangelho que não é o do Senhor Jesus Cristo, este é o espírito do anticristo e pode até mesmo ser a própria encarnação do mal. Alguns aplicam essa figura do anticristo ao papado. A Igreja Católica Romana, com todo o seu sistema papal, por conta das evidências que ela apresenta a respeito da sua doutrina e da sua prática. O Catecismo da Igreja Católica Romana vai dizer, na resposta 882, o seguinte: o Papa, o Bispo de Roma e sucessor de Pedro, é princípio perpétuo e visível e fundamental da unidade que liga entre si tanto os bispos como a multidão dos fiéis. Com efeito, veja só, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja e pontífice romano, tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo, universal, que pode sempre livremente exercer. O que é o ensino da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana? Que o Papa ele tem todo o poder sobre a Igreja. E este é o ensino do catolicismo romano até hoje. Por isso que os nossos símbolos de fé eles vão afirmar
que não há outro cabeça na igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Que em sentido algum pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Ele se coloca no lugar do próprio Cristo, porque ele diz que ele é o vigário, o substituto do Senhor Jesus Cristo. E com isso é atribuído a ele todo o poder, toda a autoridade, até mesmo para perdoar pecados. Então ele se julga como detentor de todo o poder e autoridade da igreja, ele se julga como aquele que pode perdoar pecados e estabelecer até mesmo novas doutrinas e novos ensinos. A Igreja Católica Romana, por exemplo, ensina que Maria, a Virgem Maria, ela nasceu sem nenhum pecado. A Imaculada Conceição de Maria. Ela também ensina que Maria não passou pela morte, mas ela subiu aos céus. Nós temos a Assunção de Maria. Se você observar no calendário, talvez você tenha lá na sua casa, que fala sobre as datas festivas do ano, vai ter um dia lá específico sobre a Assunção de Maria. Porque este é o ensino da Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que alguns reformadores, principalmente da Idade Média e da Reforma, nesse período, vai identificar o papado e a Igreja Romana como aquele anticristo que havia de ser revelado. Que ele vem no nome do Senhor com aparência de verdade, mas ensina uma falsa doutrina, que leva, se possível, os eleitos ao engano. Meus irmãos, talvez você possa dizer, não, eu não acredito que o Papa é o anticristo. Mas entenda que todos aqueles que se colocam no lugar de Cristo, com as atribuições do próprio Cristo, dizendo que tem grandes sinais, prodígios e maravilhas, ensinando um outro evangelho, uma outra doutrina, se ele não é o anticristo, ele tem o espírito do anticristo sobre ele. Por isso, meus irmãos, fiquem atentos e alertas. Nós temos amigos, familiares, pessoas que amamos, que são da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós devemos realmente ter compaixão, misericórdia e ensinar o verdadeiro evangelho. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos avessos, contrários ou odiamos os católicos romanos. O que nós estamos querendo dizer aqui é que o sistema papal e o seu ensino e a sua doutrina estão completamente diferentes do evangelho de Cristo. Que ele apresenta para nós o modelo daquilo que é o anticristo, que é contrário à mensagem do evangelho. Por isso, meus irmãos, nós devemos, quando nos aproximar deste assunto, tratá-lo sempre com cautela, mas entendendo que todo o sistema romanismo, do papado, ele aponta para algo terrível. Não é à toa que o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que o papado, a Igreja Romana, em toda a sua estrutura, ela é a obra-prima do diabo para convencer, se possível, os verdadeiros eleitos da fé cristã e afastá-los do evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que nós, meus irmãos, estejamos alertas, não só com o papado, não só com o catolicismo romano, mas sim com toda a heresia e falso evangelho. Então, no primeiro momento, nós vemos esse abominável da desolação, e no segundo momento, nós vamos ver a manifestação também do Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 24, que diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. O que Jesus faz aqui, meus irmãos, é revelar aos discípulos algo glorioso. Da mesma forma que vocês verão a aberração, a desolação vindo sobre vocês,
Da mesma forma que vocês verão o templo serem destruídos, da mesma forma que vocês vão ver a manifestação maligna de Satanás com seus anjos, vocês também verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória, para destruir Satanás com seus anjos e todos aqueles que seguiram a sua doutrina. É algo glorioso para nós, meus irmãos. O que o Senhor Jesus apresenta aqui, a solenidade que Ele trata esse grande evento. E o sinal que haverá da manifestação do Senhor Jesus Cristo é, após a referida tribulação, haverá um sinal cósmico da manifestação do Senhor. Veja que a igreja aqui e o povo judeu, para quem o Senhor Jesus está dirigindo essas palavras, eles passarão por esse período de grande tribulação. Após isso, virá o quê? A manifestação da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, haverá um sinal cósmico da sua manifestação, para que todo olho possa ver a manifestação do seu poder. Do verso 26 em diante nos diz: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, às extremidades da terra e até a extremidade do céu. Como que o Senhor Jesus Cristo vai manifestar o seu poder e a sua glória? O texto aponta para nós: reunindo todos os seus eleitos da terra e também dos céus. Ele reunindo com grande poder e glória todos os seus redimidos. Ele ressuscitando os mortos. É assim que Cristo vai manifestar o seu poder e a sua grande glória. Nós vemos, meus irmãos, no texto paralelo deste, em Lucas capítulo 21, que naquele dia haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Este que é o anticristo, que se apresenta como se fosse o verdadeiro Deus, ele será destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa para nós? Cristo não tem nenhum esforço sobre-humano para destruir aquele que é o seu inimigo. Que Cristo reina de uma forma soberana. Que Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. E Ele manifestará o seu poder e a sua glória, ressuscitando os seus redimidos. Toda a igreja será reunida num só local para adorar o Cordeiro. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios: eis que vou revelar-lhes um mistério, que nem todos nós dormiremos, mas seremos todos transformados, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E então, este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Apóstolo Paulo instruindo as igrejas a respeito desse grande evento, que quando o Senhor Jesus Cristo manifestar, de forma nenhuma nós vamos preceder aqueles que dormem. Eles serão ressuscitados com grande poder, terão os seus corpos incorruptíveis, e aqueles que estão vivos serão com o corpo transformados, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, pela manifestação da sua vinda
com seu grande poder e glória, Ele fará todas essas coisas. Por isso, meus irmãos, nós não devemos temer, porque o nosso Rei reina. E mesmo que o mal pareça prevalecer, mesmo que grande tribulação aconteça, o nosso Rei reina soberano. Isso só acontece pela sua determinação e vontade sobre a nossa vida. Caminhando, meus irmãos, para o final, nós temos algumas considerações a fazer dessa passagem. A primeira delas é ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o profeta por excelência. E tudo aquilo que Ele disse a respeito da destruição do templo e da vinda desse iníquo é verdadeiro. Assim como Ele profetizou a respeito da destruição de Jerusalém, e tudo isso se concretizou em verdade, isso também será realizado, irá cumprir-se a respeito da sua segunda vinda. Por isso, meus irmãos, saiamos daqui com a consciência de que Jesus Cristo, Ele é um profeta por excelência. Nós devemos entender a solenidade que Cristo fala a respeito da sua vinda. Embora pareça ser um assunto difícil, embora pareça ter muitas opiniões a respeito disso, é algo importante para a nossa fé. Porque se assim não fosse, não estaria revelado para nós. Se Cristo revelou isso, é porque é importante, é porque nós devemos conhecer e buscar entender as suas palavras. Outra coisa que nós enfatizamos aqui como consideração final é que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Em nenhum momento dessa mensagem do Senhor Jesus Cristo, desse sermão profético, Ele disse que os discípulos estariam isentos de passar por grande tormento e sofrimento no final dos tempos. Esses dias foi avisado para que eles não fossem pegos de surpresa, mas para que eles ficassem atentos, que por amor aos escolhidos de Deus, esses dias seriam abreviados, para que eles pudessem suportar tamanha aflição. Ou seja, meus irmãos, mesmo que haja grande tormento e sofrimento, o Senhor está conosco, reinando de forma soberana na nossa vida. Talvez você acha que o final do mundo para você, o fim da sua vida, seria uma doença em seu corpo. Talvez você valorize muito a sua saúde. E é claro, nós devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito, nós devemos fazer isso porque somos chamados para isso também. Mas se por acaso ficarmos doentes, se por acaso uma enfermidade alcançar e bater na nossa casa, esse não é o final dos tempos. Se você perder o seu emprego, ficar numa crise financeira terrível, isso não é o final do mundo. Se a mortandade chegar no seu lar, se os seus familiares morrerem, você ter que sepultar um filho, uma filha, uma coisa terrível, se você precisar sepultar os seus pais, esse não é o final dos tempos. Existe esperança para nós, porque o nosso Redentor vive, e Ele reunirá todo o seu povo naquele grande e majestoso dia. Todos aqueles que confiaram no seu nome e que viveram para a sua glória, terão seus corpos ressuscitados. A manifestação gloriosa do Senhor é juntar todo o seu povo, todo o seu rebanho, e dizer a eles: bem-vindo, benditos de meu Pai, porque Ele tem preparado morada para nós. Então, qualquer tribulação que você passe na sua vida, seja ela a mais terrível que possa ser, não é o fim. Não é. O nosso fim é estar com o nosso Redentor. O nosso fim é habitar no novos céus e numa nova terra,
O nosso fim é gozar plena e eternamente com o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, não fiquem angustiados ou apavorados. E se levantar um governo ímpio, perseguir os cristãos, não é o fim. Porque o nosso fim, meus irmãos, é habitar juntamente com o Senhor. O nosso fim é estar do lado do nosso Redentor. Porque Ele disse que o desejo dele é para que onde Ele estiver, estejamos todos nós também. O fim glorioso para os cristãos é algo desejável. É por isso que o livro de Apocalipse vai terminar de que forma? Maranata, venha Senhor Jesus Cristo, venha resgatar o seu povo, venha reunir todos os eleitos, venha manifestar a sua glória e o seu poder. O final dos tempos não é motivo de terror para nós, mas para aqueles que andam distante do Senhor, para aqueles que andam rebeldes a respeito de Cristo, o Senhor dos céus e da terra, esses dias será um dia de grande tormento. Apocalipse nos diz que eles fugirão para dentro das cavernas e gritar aos montes: caia sobre a nossa cabeça, porque nós não conseguimos olhar para o Redentor. Será um dia terrível para aqueles que andam longe do caminho de Deus, mas para aqueles que ouvem a voz do Supremo Bom Pastor, será um dia de grande alegria e triunfo, porque essa é a mensagem do Evangelho, é o Cordeiro vindo com grande poder e glória, de acordo com o livro de Apocalipse, montado no seu cavalo branco, e o vencedor vem para vencer. Na sua coxa está escrito o quê? Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esse é o nosso Salvador, meus irmãos. Por isso, qualquer tribulação que nós possamos passar na nossa vida, ainda não é o fim. Pode ser um sinal, mas ainda não é o fim. Nós temos uma viva esperança, que é a manifestação visível, real e mundial do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa manifestação nos fins dos tempos será algo terrivelmente glorioso para nós. Amém?